Oi, gente, eu sou a Fabiane, professora e cofundadora do método DNA de Floresta, ensino a fazer a consultoria de paisagismo do zero. E hoje eu trouxe a casa de uma cliente, é um jardim de fachada, lá na cidade de Santa Vitória, em Minas Gerais. E eu quero compartilhar um pouquinho com vocês de como eu escolhi cada planta desse jardim. Esse cenário que vocês estão vendo é o caderno base que a gente usa no método DNA. Ele é o passo a passo para a gente não se perder durante o processo, que é fazer a consultoria de paisagismo para o nosso cliente. Nós já passamos por praticamente todas as etapas desse estudo e agora nós estamos na fase da figura botânica e do ensaio. Eu falo que é a parte mais gostosa, que é a parte visual, que é você pegar ali as figuras botânicas e ir montando o jardim. E eu vou explicando à medida que eu for colocando as plantas. Então, olha só, antes de começar, lá na leitura 360 que a gente faz do local, eu vi que esse jardim ele pega dois tipos de sol, o sol fraquinho e o sol forte. A minha cliente também, gente, pediu cor. Isso apareceu lá no patchwork botânico dela, quando eu fui fazer a leitura de padrão. Trouxe o cróton, que é bem colorido, e trouxe a estrelícia também, são cores quentes quando ela floresce. Vamos começar pela planta protagonista, que eu vou usar uma palmeira carpentária. Ela é interessante porque ela tem um volume concentrado na parte superior e isso me deixa esse respiro na parte média e baixa para eu usar com outra planta. E é importante porque a gente tem que considerar que esse jardim ele é relativamente pequeno, né? É um jardim extremamente importante, é o jardim da fachada, até na verdade que a gente tem dois jardins em um, né? O jardim de lá, que é o jardim, né, mais importante, ele está à esquerda ali de quem está entrando, e tem esse jardim que ele já divide essa atenção com a garagem, certo? Aqui, olha, onde eu estou passando o mouse é a rampa da garagem. Então vamos lá. Eu tenho então duas palmeiras e agora eu tenho um belo do espaço para preencher embaixo dela, e isso é excelente. Então eu vou usar o guaimbê, essa planta apareceu nas referências dela, é uma planta que eu gosto muito de usar. Nós vamos aproveitar para usá-la aqui nesse jardim. É interessante porque ela dá bastante volume e o que eu preciso aqui nesse canto do jardim é exatamente isso, é volume. Eu vou conseguir com o guaimbê. Extremamente resistente, no sentido assim, falando de manutenção. Vou aumentar aqui um pouquinho, gente, a tela para facilitar a gente ver também, né, a montagem. Esse guaimê eu vou diminuir um pouquinho. E olha, essas figuras botânicas que eu estou colocando, elas fazem parte de um bônus, ok? Vou clicar aqui na segunda palmeira que eu quero que ela venha para frente do guaimê. Então, olha só, coloquei. As duas plantas estão na frente, certo? Do guaimê, o guaimê ele preenche atrás, mas é claro que ele invade um pouquinho à frente também. Mas o principal é a parte ali de trás da palmeira. A próxima planta vai ser o pitosporo. Eu gosto dessa planta, do pitosporo. Vou colocar até os dois aqui de uma vez e já vou ampliar para facilitar. Eu colocar e facilitar vocês verem também. Porque ele tem essa folha miúda. Essa folha miúda, ela tem um brilho, é uma planta que ela, apesar dela ser robusta, ela ser bem, ela tem uma folhagem bem compacta e distribuída, ela tem uma certa leveza por conta dessas folhinhas que são menores. Vem com ela para cá e vem com mais mudas dela aqui, certo? Perfeito. A quarta planta desse jardim vai ser o croto e ele vai ficar bem aqui no cantinho. Como ele é a última planta, ele precisa ficar na frente da palmeira e ao lado do pitosforo, certo? Então aqui eu tenho o cróton que eu precisava para colorir esse jardim, trazer um pouco de contraste. Outra planta que é o pitosforo, é interessante essa folha miúda exatamente para ela trazer essa leveza, né? Tá perto aqui da subida da escada, então é bom a gente ter uma planta de folhinha menor. E a planta que tem folha maior, ela está na parte de trás dessa composição. Agora nós vamos fazer esse jardim aqui, que é um jardim de transição entre as duas áreas, né? A entrada e a garagem. Eu trouxe estrelízia porque eu quero uma cor, né? Quente, que é o laranja, e busquei essa tonalidade exatamente no croton que eu vi lá nas referências dela. Então eu puxei essa cor e trouxe a estrelízia para esse canteiro. E é interessante a gente lembrar o seguinte, que a estrelízia, ela não floresce o ano todo, certo? Então parte do ano esse jardim vai ficar colorido, mas parte do ano ele vai ficar sem cor. Eu digo esse canteiro, né? Especificamente esse canteiro aqui. Não está colorido o ano todo, até para não ficar cansativo. Algumas barbas elas vão atrás e outras na frente. Então, esse é o jardim da fachada. E no jardim principal, eu usei quatro camadas de plantas, uma que ia preencher a parte de trás dessa composição, usei as palmeiras, que tem esse volume concentrado na parte superior, então liberou um espaço para eu poder preencher com outras plantas. Usei o pitosporo exatamente porque ele tem uma folha menorzinha e dá esse aspecto mais leve, mais delicado para essa composição, que tem plantas mais robustas, as folhas maiores. O cróton eu diluí a cor dele ali no meio de outros tons de verde. Se eu trago o Croton predominando a cor dele em quantidades maiores, o jardim tem um peso visual maior. Mas aqui que eu fiz, já que é uma cor que chama muita atenção, é um jardim relativamente pequeno, eu trouxe em quantidade menor e deixei ele abraçado no meio de outros tons de verde e tons mais escuros. Então isso ajuda a diminuir um pouco o impacto desse laranja que o Croton tem.
E aí a gente tem uma composição mais equilibrada, e aqui o equilíbrio nem é só da cor, né, mas também com relação à altura, ao volume. Então repara que a gente não precisa de tão longe, né, de um jardim tão grande, para a gente conseguir fazer uma composição bonita. É só a gente usar ali a técnica da volumetria, da diluição da cor, que a gente consegue um efeito muito bom, tá? E no canteiro de cá eu puxei a cor que eu tinha no outro jardim, que era a principal, trouxe aqui com as flores da estrelícia. E a planta embaixo ali, que é a barba de serpente verde, não usei a verde branca, tá? Eu usei só a verde exatamente para eu diminuir esse contraste que eu tenho de cores. Só a verde vai, na verdade, valorizar a flor da estreliza. Bom, gente, então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês têm vontade de trabalhar com paisagismo, ou se você já trabalha nessa área, mas às vezes você se sente meio perdido com o processo, às vezes na hora de fazer entrevista com o cliente, ou de entender as informações e trazer em forma de jardim aquilo que o cliente te falou, escolher a planta certa para cada espaço que você precisa fazer ali o estudo. Se você tem dificuldade na hora de fazer o desenho, de representar, às vezes você usa um programa super pesado e não precisa. Aqui vocês estão vendo, eu estou mostrando, eu uso figura que é super leve, eu uso um programa que é nativo do Windows, então a gente sabe que dá para fazer assim de forma mais simples e mais rápida. A gente não precisa sofrer para fazer o desenho do jardim, eu sempre falo isso, tá bom? Então é isso. Quem ainda não é inscrito aqui no meu canal, ele só está começando. Eu vou ter muito mais vídeos. Se vocês quiserem sugerir vídeo também para quem chegou até aqui, pode sugerir, coloca ali nos comentários que na próxima semana eu venho e sim eu posso escolher um tema, tá bom? Obrigada, gente.